E aí galera, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Yara e hoje nós iremos falar sobre fundos imobiliários. Então já deixem um like aqui embaixo, se inscreva no meu canal e bora pro vídeo! Você sabia que é possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel? Ou até mesmo se preocupar com condomínio, reformas e IPTUs? Seja para alugar ou revender, investir em imóveis continua sendo o caminho que muitas pessoas buscam, acreditando ser a melhor opção para aplicar seu dinheiro e crescer seu patrimônio. Os chamados fundos imobiliários costumam ser uma alternativa para quem quer investir em imóveis sem ter que se tornar proprietário destes. Vamos começar com o que são fundos imobiliários. Um fundo de investimento imobiliário, também conhecida pela sigla FII, nada mais é que um grupo de pessoas que tem por objetivo em comum investir em ativos imobiliários. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúnem seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. O objetivo é conseguir retorno pela exploração da locação, arrendamento, venda do imóvel e demais atividades do setor. Os ganhos obtidos com essa operação são divididos entre os participantes na proporção em que cada um aplicou. Por ser uma modalidade de aplicação financeira coletiva, todos os valores aplicados em um fundo são administrados por um gestor investido em outros produtos, que variam conforme o tipo de fundo e sua proposta. As decisões sobre o que fazer com os recursos tomadas pelo gestor do fundo precisam seguir objetivos e políticas pré-definidos. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou a desvalorização das cotas dos fundos. A administração de um FII deve ser realizada por uma instituição financeira autorizada pela CVM a prestar esse serviço, e é responsável pelo funcionamento e pela manutenção do fundo, e a quem incumbe as principais atividades administrativas e de gestão, como as obrigações legais e regulamentares, a distribuição dos resultados, entre outros conceitos. Para entender a dinâmica de funcionamento dos fundos imobiliários, é preciso conhecer alguns conceitos aplicados a eles. Portfólio. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir. E a escolha da estratégia de investimento e do que entra no portfólio é o que determina o nível de risco e o potencial de retorno de cada carteira. Nesse sentido, existem dois grandes tipos de fundos imobiliários: os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de tijolo. Os fundos de tijolo investem em empreendimentos imobiliários físicos já finalizados ou que ainda estão em construção. Prédios comerciais, shopping centers, hospitais, galpões e armazéns são alguns dos que entram como ativos. Esses fundos investem na construção, aquisição ou empreendimentos. Os fundos de papel têm como ativos títulos financeiros vinculados ao mercado imobiliário, como LCI e RCI, ou cotas de outros fundos imobiliários. O rendimento desses fundos está vinculado, portanto, ao rendimento que esses papéis ou títulos apresentam. Existe uma terceira classificação que é denominada de fundos híbridos. Eles mesclam na carteira tanto os papéis do segmento imobiliário quanto investimentos em imóveis diretamente. Ticker. Assim como as ações de empresas abertas, as cotas de fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código ou denominado ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas seguidas do número 11. E caso seja um fundo listado no mercado de balcão organizado da B3, haverá ainda a letra B no final. Um exemplo de um fundo listado na bolsa é do EDG Brasil Shopping, representado pelo ticker HGBS11. Cotas. O patrimônio dos FIIs é dividido em cotas, que representam frações ideais de seu patrimônio. As cotas devem ser nominativas e escriturais e, em geral, conferem direitos e deveres iguais a todos os seus titulares. Assim, ao investir em um FII,
o investidor se torna cotista, ou seja, titular, dono do FII, na proporção de seu investimento. O cotista, no entanto, não pode exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos integrantes do patrimônio do fundo. Por outro lado, também não responde pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual do administrador ou relativa aos imóveis, empreendimentos integrantes do seu patrimônio. Rendimentos. Os resultados do fundo, seja rentabilidade ou perda, são repassados de forma igual para os investidores. Todos os cotistas pagam o mesmo valor por uma cota de um fundo e recebem a mesma rentabilidade por cada uma. Quanto mais cotas forem compradas, portanto, maior tende a ser o lucro do investidor, ou prejuízo, no caso dele não ter um rendimento. Os lucros ou prejuízos do fundo imobiliário vêm do desempenho dos ativos onde o patrimônio é alocado, como acontece nos demais fundos de investimento. O rendimento é uma das principais características, além do risco, a ser considerada no momento de investir. Afinal, é ele quem vai definir qual será o seu lucro. Os riscos. O investimento em um FII apresenta riscos. Assim como o mercado financeiro e as empresas em geral, os FIIs estão sujeitos aos riscos de mercado, como, por exemplo, os riscos de natureza política, econômica e financeira, incluindo variações nas taxas de juros, desvalorização cambial, mudanças na legislação, entre outros. Além disso, os FIIs apresentam riscos em relação ao mercado imobiliário, como os riscos relativos à taxa de ocupação dos imóveis, a desvalorização ou a própria regulamentação do setor, ainda que se considerar o risco de liquidez, já que os FIIs são fechados e a liquidez do ativo irá variar de acordo com a disponibilidade de ofertas no mercado secundário. Portanto, o investimento em cotas de fundos imobiliários podem sujeitar os investidores a perdas patrimoniais decorrentes dos riscos relacionados à liquidez das cotas, à volatilidade do mercado de capitais e da economia e aos imóveis integrantes da carteira. E por hoje é só, pessoal. Obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Deixem um like aqui embaixo e se inscrevam no meu canal, tá? Até logo. Tchau!